Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui o assunto de segunda lei de Ohm, ok? No vídeo anterior nós vimos a primeira lei de Ohm referente à disciplina de física, tá bom? Pessoal, olha, eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse conteúdo, que não é um conteúdo difícil, mas só que ele é um pouco complicado na resolução de questões, por quê? Porque a gente usa muito matemática, bom? A gente usa muito notação científica, né? Alguns artifícios matemáticos que vocês podem estar se enganchando, mas só que assim, se vocês tiverem dificuldade, é só voltar, bom, que é uma parte que você não entendeu, você volta o vídeo e tenta entender, beleza? Então vamos lá, o que é que diz a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm fornece a resistência elétrica de um condutor em função do material em que ele é feito, certo? De seu comprimento, da sua altura e da sua seção transversal. Então, gente, ó, por exemplo, tens aqui um condutor, bom? Um condutor elétrico, ou seja, que conduz eletricidade, né? Dentro dele aqui passa, aqui vamos supor como fosse um pedaço de um fio, certo? Aí dentro dele aqui, geralmente, se ele é um condutor de eletricidade, né, ele passa dentro dele cargas elétricas, né? No caso, pode ser considerado aqui como fosse elétrons aqui, tá bom? Elétrons livres aqui, se eles estão submetidos a uma diferença de potencial, então eles estão se movimentando, tá ok? Então pronto, isso aqui é como fosse os elétrons. Aí o que acontece? Esses elétrons, nós sabemos o quê? Que pela primeira lei de Ohm, eles sofrem uma resistência ao seu movimento, tá bom? Aí essa resistência nós calculamos ela através de quem? Né? A primeira lei de Ohm, né? Que é o quê? U, no caso, é igual a R vezes o I. Ou R, né, que é a resistência, é igual a DDP dividido pela corrente, certo? Só que cada material desse, gente, cada material de um determinado condutor elétrico tem uma sua especificidade, né? Tem, por exemplo, o cobre, certo? O cobre é diferente de um ferro, certo? Diferente de, por exemplo, ouro, prata, alumínio, ok? Então o que acontece? Todos esses materiais vão ter, todos esses materiais vão ter, desculpa aí, porque passando um carro direto aqui na pista. Todos esses materiais vão ter uma diferença, certo, de resistência. Aí o que a gente faz? A gente calcula essa resistência. Como? Certo? Que a resistência nada mais, nada menos do que é como se fosse o adversário da corrente elétrica. Ela vai impedir com que os elétrons se movam livremente, tá bom? Dependendo do material, a resistência vai ser maior ou menor. E também, gente, não vai depender só do material, vai depender também da área da secção, que é isso aqui, gente, ó, ou seja, da grossura do fio, e também vai depender também do comprimento dele, qual o comprimento. Então a resistência, certo? Ela está ligada a resistência, ela está em função do material, certo? Do material, se é cobre, se é alumínio, se é ferro, se é ouro, ele está relacionado ao comprimento e à área, tá bom? Então tá aqui, certo? A resistência elétrica R de um condutor homogêneo, ou seja, faz parte do mesmo material, de uma secção transversal uniforme, é proporcional ao seu comprimento, certo? A resistência ela é proporcional ao seu comprimento, ou seja, quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência, inversamente proporcional à área, certo? Quer dizer o que? Ao contrário. Quanto maior a área, menor a resistência, certo? Quanto menor a resistência, maior a área, tá bom? A sua secção e depende do material e da temperatura, tá bom? A temperatura aqui, galera, nós não vamos falar, tá bom? Da temperatura. Nós só vamos nos atentar aqui a essas três situações: material, o comprimento e a área, tá bom? Nós não vamos atentar à temperatura agora. Aí o que acontece?
Para calcular a resistência de um determinado fio, numa determinada situação, é igual a ρ vezes L dividido por A. Onde, gente, em que essa grandeza ρ aqui é a característica do material. Ou seja, cada material, como fosse uma constante, cada material tem um ρ diferente. Vamos supor, o material cobre tem um valor, né, o alumínio tem outro, né? E esse L, quem é esse L? L é o comprimento do fio, vamos supor, e a área, certo? Este A aqui é a área da secção, a área do fio, quanto de grosso ele é, tá bom? E geralmente os fios são o quê? São cilíndricos, né? Então a área aqui, no caso, vai ser o que? A área de um círculo, né? Aí você sabe, para calcular a área de um círculo, a área de um círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Aqui é diferente, Isso aqui é R de raio, isso aqui é R de resistência. Então, cuidado, tá bom? Para não confundir vocês aí. Isso aqui é a área do círculo, tá bom? Então, gente, esse ρzinho aqui, ele é chamado resistividade, certo? Resistividade elétrica do material, certo? Quanto de resistência esse material tem à corrente elétrica, tá bom? Dependendo do material, ele vai ter mais resistência ou não. E a unidade dessa resistividade, gente, olha aqui, ela é ohm vezes metro, certo? É ohm vezes metro, beleza? Então, pronto. Com isso, olha, eu coloquei aqui para vocês uma tabela, só para vocês terem uma noçãozinha aqui, A constante, certo, de resistividade ρ depende do material que é feito o fio. Então, por exemplo, a prata, gente, olha, se você ver aqui a resistividade da prata a menos, certo, a temperatura de menos 1 grau Celsius é quanto? Olha, ela é 1,5 vezes 10 elevado a menos 8. É uma muito pequena, gente, menos 8 é vírgula, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vamos supor aqui 1, aqui, o tamanho desse número aqui, como é pequena a resistividade, da prata. Então é por isso que ela é considerada um condutor. Eu vou comparar a prata, gente, por exemplo, com o silício, certo? O silício é um semicondutor, ele nem é condutor nem é isolante, tá bom? Elétrico. Dele, gente, ele varia de 0,1 a 60, então já é um pouco maior já aqui, a resistividade já. Vamos supor que seja 1. A resistividade seja 1. Já é maior. Isso aqui é um número muito pequeno, 0,0000158, certo? Muito pequeno. Por quê? Porque a resistividade é pequena. Se a resistividade é pequena, se trata aqui de um condutor, de um ótimo condutor. Então a prata é um ótimo condutor, tá bom? Assim como o cobre, né? Perceba que são números pequenos, o alumínio, certo? São condutores elétricos. Então estamos com bastante cuidado. O ferro é um condutor elétrico, tá bom? São considerados condutores. Então a resistividade dele vai ter resistividade, mas só que é pequena. Já um semicondutor, ele conduz também a eletricidade, mas só que também é pouco, tá bom? Tá aqui, tá? Já um isolante, já vou comparar aqui um isolante para vocês aqui, Tá aqui o isolante, que é o vidro e a borracha. Então são dois tipos de isolantes elétricos. O vidro, a resistividade dele, certo? A resistividade dele é 109 vezes 10 elevado a 12. Então aqui, vamos tomar esse número aqui, 109 a 12 agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha tanto de resistência que o vidro tem. Diferentemente do... Olha a vírgulazinha aqui, gente, diferentemente da prata. Então, olha, se tem pouca resistência, se trata de um condutor. Se tem mais ou menos, nem tem muita nem pouca, se trata de um semicondutor. Agora, quando tem muita resistência à passagem de corrente elétrica, se trata de quê? De um isolante. Isso é lógico, tá bom? Então, gente, o que nós vamos estudar hoje é isso. É como calcular a resistividade, certo? A resistência de um determinado material que tem uma determinada área, certo? Que tem um determinado comprimento. Isso, bom? É um determinado material, que tem determinada área, que tem um determinado comprimento.
É isso que nós vamos estudar hoje. Tá beleza? Então deu para entender o que é isso, né? Cada material tem sua resistividade, que é essa ρ, essa letrazinha ρ, tá bom? Essa letrazinha ρ que cada material tem. Então, ó, guarde aí essa tabela aqui. Vamos precisar aqui para o próximo exemplo. E o seguinte, gente, ó, primeiro exemplo. Prestem bastante atenção. Um fio de cobre tem comprimento L igual a 20 metros, tá bom? 20 metros. E a área de sua secção, certo? É 3 milímetros quadrados. Calcule a resistência desse fio. Então, ó, vamos supor que tu tem um fio, certo? O fio geralmente ele é cilíndrico, tá ok? Aqui ó, o fio cilíndrico. Ele tem uma secção, que é justamente essa área aqui, com essa área, que vale quanto? Ela vale 3 milímetros quadrados. Ele tem um comprimento, que ele é considerado aqui, ó, 20 metros. Bom, e se trata do cobre. O cobre tem resistividade igual a Rzinho aqui. Olha aqui, ó, cobre 1,6. Vou colocar, gente, aqui, ó, 1,7, tá bom? Posso arredondar, gente? Aqui, ó, 1,67, tá bom? 1,67. Eu vou colocar aqui, ó, 1,7, tá bom? Arredondar. Vezes 10 elevado a menos 8. Então, vou colocar aqui, eu vou arredondar 1,7, tá bom? 1,7. Tô arredondando, tá bom, gente? Aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Essa aqui é a unidade de medida, tá bom? Aí, vamos lá. Vou olhar aqui. Tudo aqui está em metros. Só aqui, gente, ó, a área que está em milímetro. Aí, você vai lembrar o que, gente? Ó, que 1 milímetro, certo? Ele é equivalente a 10 elevado a menos 3 metros, tá bom? Por que 10 elevado a menos 3 metros, gente? Por que é isso? Você vai lembrar, ó, tu tem 1 metro é igual a 1000 milímetros, tá bom? Para transformar de metros para milímetro, eu multiplico por 1000, certo? É como se multiplicasse por 10 elevado a 3. Agora, para transformar de milímetros para metro, eu vou dividir por 1000. Quando eu divido por 1000, é como se ficasse assim, gente, ó. É como se ficasse 1 dividido por 1000. E 1 dividido por 1000 é 1 sobre 10 elevado a 3. Para levar essa potência para cima, ó, eu faço com que o expoente fique negativo. Ó. Então, tá no denominador, vai para o numerador. Tá, né, positivo, vem negativo. Então, é como se eu dividisse, né? Se eu dividisse por 10 elevado a 3. Se eu divido por 10 elevado a 3, é como se fosse 10 elevado a menos 3. Aí tá aqui. Bom? Só que está ao quadrado, galera. Então, o que eu vou fazer? Vou elevar ao quadrado tanto de um lado quanto do outro. Então, ó, 1 ao quadrado é 1. Milímetros ao quadrado é milímetros ao quadrado. E 10 elevado a 3 ao quadrado é a potência de potência. Ó. Repete a base, que é 10. E multiplica, ó. Tá ao quadrado, né? Como se fosse aqui ao quadrado. Aqui, gente, ó. Aqui vai ficar ao quadrado. E aqui também vai ficar ao quadrado. Ó. Multiplica, ó. Menos 3 vezes 2 é menos 6. E m ao quadrado é m ao quadrado. Logo, 1 milímetro ao quadrado é equivalente a 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Daqui nós temos quanto? Temos 3. Então, isso aqui, gente, é equivalente a 3 milímetros quadrados é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Se 1 é 10 elevado a menos 3, então 3 é só multiplicar, para saber quanto é que vale ao quadrado, tá bom? Então, primeiro de tudo que foi que eu fiz, eu converti, certo? 3 milímetros quadrados em metros quadrados, tá bom? Que é simplesmente eu pegar o 3 e multiplicar por 10 elevado a menos 6, tá bom? Para transformar. Com isso, agora eu vou usar a fórmula, a resistividade, ó, resistividade
no caso a resistência é igual a resistividade, né, que é o ρ, vezes o comprimento dividido pela área. Aqui é a formulazinha, gente, ó, bem aqui que nós estudamos, ó. Isso aqui é a fórmula. Resistência é igual a ρ vezes L dividido por A. É o que eu fiz aqui. Bom, então vai ficar como aqui, gente, ó, resistência é igual, quanto é o ρ? 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 vezes o comprimento, que é 20 centímetros, dividido pela área, que é quanto? Que eu descobri aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 6. 3 vezes 10 elevado a menos 6. Bom? Com isso, ó, isso aqui é igual, resistividade é igual. Aí tu multiplica, olha. Quanto tu multiplica? 1,7. Eu vou fazer a calculadora, tá bom, gente? Quando você fizer a atividade, pode fazer a calculadora, porque não são muito pequenos, né? É complicado de fazer. Mas quem está estudando para o Enem, vestibular, aconselho que vocês façam à mão mesmo, quanto mais prático, melhor. 1,7 vezes 20, tá bom? Multiplicando só os 1, não tem, ó. É 34. Isso aqui é equivalente a 34. Vezes, que sobrou aqui, ó, 10 elevado a 8, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Vezes 10 elevado a 8, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 6. O que foi que sobrou aqui embaixo foi isso aqui, tá bom? Aí o que acontece, olha, resistência é igual. 34 eu vou dividir por 3, ó. Quando eu divido 34 por 3, ó, dá 11,3 aproximadamente, vezes 10 elevado a menos 8, e esse 10 elevado a menos 6 vou levar lá para o numerador, tá bom? Essa potência eu vou levar para o numerador. Então, quando eu inverto, quando eu troco de numerador para denominador, certo? Ou então, quando eu faço o contrário, certo? O que acontece? Quando eu faço o contrário, o que acontece? Isso daqui, gente, ó, vai fazer com que o expoente troque o sinal. Então, vai ficar 10 elevado a 6. Estava negativo, ficou positivo. Então, ó, resistência vai ser igual a 11,3 vezes multiplicação de potência com bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. Só que eu não vou somar aqui. Por que eu não vou somar? Porque tem sinais diferentes. Menos 8 mais 6 é menos 2. Pronto. Bom. Isso aqui é a minha resistência. É a resistência de um fio de 20 metros de comprimento com a secção, com a áreazinha da secção dele 3 milímetros quadrados, tá bom? No caso, esse fio é de fio de cobre, cuja resistividade dele é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Tá ok? Então, pronto. Então, agora vamos resolver aqui o exemplo. Só um detalhezinho, galera. Só um detalhe. Se eu quisesse deixar essa questão aqui, gente, ó, sem notação científica, o que eu teria que fazer? Ó? Se 10 elevado a menos 2, vou fazer o seguinte, ó, a vírgula, vou pegar bem aqui, vou colocar bem aqui, ó, 11,3 vezes 10 elevado a menos 2. Eu vou fazer com que essa vírgula ela volte, vá para a esquerda, ó, duas casas. Quando a vírgula vai 2 casas para a esquerda, então o expoente aumenta 2 aqui, ó. Aí 2 menos 2 dá 0, e 10 elevado a 0 é 1, e todo multiplicado por 1 é ele mesmo. Então isso aqui é quanto, ó? 0,113 ohm, ou 113 milésimos. É a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. A questão pode vir desse jeito, notação científica, ou dessa outra maneira, sem notação científica. Beleza? Próximo exemplo. Fazendo bem devagarzinho, para que vocês aprendam, tá bom? Vai demorar o vídeo ficar mais comprido, mas só que para vocês não terem dúvida. Um fio de prata tem um comprimento de 40 metros, certo? De prata agora. E sua secção reta tem raio R igual a 2 milímetros. Sabendo que a resistividade da prata é olha, gente, nessa questão, presta atenção aqui, ó. Nessa questão aqui, desculpa.
nós temos a situação no qual a prata já tem o valor daqui, a resistividade, certo? A questão sempre vai dar esses valores, essas constantes na física, sempre na questão dando, tá bom? 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metros, tá bom? Olha um detalhe importante aqui, galera, ó, tá em metros e aqui tá em milímetro. O que é que eu faço aqui, ó? Milímetro, ó, tá bom? Raio, tá em milímetro. 1 metro é equivalente a 1000 milímetros. De metro para milímetro eu multiplico, de milímetro para metro eu divido, certo? Se eu dividir isso aqui por 1000, isso aqui, gente, ó, ou é a mesma coisa eu pegar, certo? Transformar de milímetro para metro, é a mesma coisa de eu pegar o raio, certo? Aqui o raiozinho é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros, tá bom? Notação científica. Tá dividindo? Tá dividido por 1000? Né? Quando eu divido aqui por 1000, é como se fosse 10 elevado a menos 3. Aí quando eu levo para numerador, fica negativo, tá bom? Então, o raio 2 milímetros é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros, tá bom? Com isso, a primeira questão pede a área da secção. Gente, ó, se é um fio, o fio é o formato de um cilindro. Então, a área da secção é justamente um círculo. Então, a área do círculo vai ser igual a π, tá bom? vezes o raio ao quadrado, o rzinho ao quadrado. Então, a área do círculo é igual a π. Galera, ó, o π é aproximadamente 3,14. Mas na questão não está me dando o valor dele, certo? Não está me dando o valor dele. Então, certo? Se quando não está me dando o valor dele, tá bom, na questão, eu já subtendo que é 3,14 vezes o raio, que é quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado, tá bom? Por isso que eu coloquei ele de parênteses, porque está ao quadrado. Aí, então, a área do círculo é igual a 3,14 vezes, olha, multiplicação, certo? Quando eu tenho uma multiplicação aqui, ela está elevada ao quadrado, tanto um produto quanto o outro está ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 10 elevado a menos 3 ao quadrado é uma potência de potência. Repete a base, que é 10, e multiplica o expoente. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Aqui, galera, eu multiplico, certo? Eu multiplico 3,14 vezes, certo? 3,14 vezes o 4. 3,14 vezes o 4 é igual a 12,56. 12,56 vezes 10 elevado a menos 6, no caso, metros quadrados. Então, essa é a área da secção. Bom, perceba que é uma área muito pequena, 10 elevado a menos 6. O fio é uma áreazinha dele, né, da secção do fio. Imagina o fio, é bem pequenininho, tá bom? Agora, gente, vamos calcular a resistência do fio. Lembrando, a resistência do fio é igual a ρ vezes o tamanho do fio dividido pela área da secção dele. Logo, isso aqui é igual. Rho, quanto é? Vou colocar aqui, gente, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 8, vezes o comprimento do fio é 40, ó, aqui, ó. O comprimento do fio é 40 metros, tá bom? O comprimento do fio é 40 metros, dividido por a área, que é quanto? 12,56 vezes 10 elevado a menos 6. Então, gente, ó, a resistência vai ser igual a 1,6 vezes o 40, certo? Que isso daqui é igual a 64, vezes 10 elevado a menos 8, repete, sobre 12,56, tá bom? 12,56 vezes 10 elevado a menos 6. Então, isso daqui, galera, vai ficar como? Ó, vou dividir aqui. Quando eu divido aqui, o que acontece? 64 dividido por 12,56
é 5,09 vezes 10 elevado a menos 8. Este 10 elevado a menos 6, ele vai lá para o numerador. Está negativo aqui no denominador, o expoente vai ficar positivo. 10 elevado a 6. Logo, a resistência vai ser igual a 5 vezes 5,09 vezes 10, que é para somar, né? Multiplicação de potência com bases iguais, só que eu vou subtrair porque os sinais são diferentes. Menos 2. Bom? Pronto. Questão resolvida com sucesso. Tá beleza? Vamos agora para o próximo exemplo. Exemplo 3. Diz o seguinte. O filamento desse material aqui, galera, de uma lâmpada, tem resistência de 20 ohm, bom, a 20 graus Celsius. Sabendo-se que a secção transversal mede 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros quadrados e que a resistividade desse material aqui, ó, do tungstênio, tá bom? A 20 graus Celsius é 5,5 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Isso aqui, ó, m elevado a menos 1 é como se fosse dividido, tá bom? Determine o comprimento do filamento. Bom, o que acontece? Olha aqui, pressão. Observem comigo. Observem comigo. Se eu sei que a resistência é igual a resistividade vezes comprimento dividido pela área, se eu quero descobrir o comprimento agora, é só isolar ele. Olha. A área tá, o L é igual. A área estava aqui dividindo o L, passa multiplicando. Então, a resistividade vezes a área dividido por quê? Ó, porque a resistividade aqui estava multiplicando, passa dividindo. Dividido pela resistividade. Então, ó, o comprimento que eu quero descobrir aqui agora do filamento, ele é igual a resistência vezes a área do filamento, né? Vezes a área da secção, dividido pela resistividade. Tá bom? Então, com isso, ó, o que é que a gente pode fazer? É só substituir. Ó. Substituam comigo aqui, ó. A resistência, quanto é? 20 ohm. 20 ohm. Vou colocar aqui todas as unidades de medida, tá bom? Só para vocês verem que vai dar para cancelar. Vou cancelando aqui. Vezes a área. Quanto é a área? Aqui, ó. 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros quadrado, certo? Agora dividido, tudo isso aqui dividido pela resistividade, tá bom? Que é quanto a resistividade do tungstênio? É equivalente a 5,5 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros quadrado dividido pelo metro. Bom? Metro. Porque esse menos 1 é como se fosse dividindo. Vezes ohm. Ok? Aí que acontece? Vamos logo cancelar aqui umas coisinhas aqui logo. Ó. Este milímetro aqui ao quadrado com este milímetro ao quadrado vai cancelar. Este ohm aqui vai cancelar também. Tá bom? E sobrou só o que? O metro. Vai ficar como aqui? Ó, pressão. Ó, o 20 vai multiplicar o 1,1, que isso aqui é a mesma coisa de 22, tá bom? Vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 5,5 vezes 10 elevado a menos 2. Sobrou o que aqui? Só o m, metros. Então, olha, L, que é o comprimento que eu quero descobrir, vai ser 22 dividido por 5,5, ó. 22 dividido por 5,5, isso aqui é simplesmente 4. 4
vezes 10 elevado a menos 4, vezes x10 elevado a menos 2, está aqui o expoente negativo, quando eu subir aqui vai ficar positivo, vezes 10 elevado a mais 2. Logo, o comprimento, certo, vai ser igual a 4 vezes 10, não vou somar os expoentes, porque os sinais são diferentes, né? Potência, multiplicação de potência com base igual, você repete a base e soma os expoentes, só que não vou somar. Vai ficar menos 2. Tá bom? Isso aqui, metros. Aí eu vou olhar para cá. Tem essa opção? Não tem. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar logo essa potência de 10. Para tirar ela, certo? Eu vou levar a vírgula para a esquerda, né? Quando eu levo a vírgula para a esquerda, vai aumentar, então com certeza vai diminuir o expoente, ó. Levar uma, duas casas. Como não tem nada aqui, acrescento zero. Quando eu levo duas casas, aumenta 2 unidades no expoente. Corta, corta, fica zero. Então isso aqui ficou igual a quanto? 0,04 metros. Aí eu vou olhar para cá. Tem essa opção? Não tem. Errei a questão. Não se desespere, tá bom? Não se desespere. Ó, 4 metros, 0,4 metros. Não, aí tem milímetros. Aí você vai lembrar, gente, ó, para transformar de metro para milímetro, eu multiplico por 1000. Quando eu multiplicar isso aqui por 1000, a vírgula vai 3 vezes para frente. É como se ficasse aqui simplesmente 40 milímetros. A resposta correta é o item D de dado. Tá bom? Galera, é muita conta, é muito detalhe, mas eu espero que vocês tenham compreendido a essência do conteúdo, que é nada mais, nada menos do que a resistência. É justamente como se impedisse, certo, com que a corrente elétrica corresse normalmente. E dependendo do material, dependendo do comprimento e dependendo da área dele, isso vai interferir justamente aqui na resistividade deste material, tá bom? Quanto maior a área, menor a resistência, tá bom? Quanto maior o fio, maior a resistência. E dependendo do material, se ele for um condutor, menor a resistência, semicondutor mais ou menos, e se ele não for um condutor, a resistividade dele é muito grande, então é por isso que não há passagem de corrente elétrica. Consequentemente, se você, por exemplo, pegar com um isolante, né, que é um não condutor, numa tomada, você não leva um choque, tá beleza? Então a essência da coisa é isso, até a próxima.